Certa vez eu li a frase que dizia: "Você pensa demais em si mesmo, por isso sofre tanto". Na verdade, eu creio que eu já gravei um vídeo sobre isso há um tempo atrás, só que eu não sei exatamente qual foi o vídeo. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E a analisar novamente essa frase, que eu já li faz um bom tempo, a gente acha que só nós sofremos, só nós passamos por momentos difíceis, só nós estamos passando por aquilo, e mesmo a gente vendo outras pessoas passando por coisas, né, relatando pra gente muitas vezes o que tá passando, a gente não dá importância. Eu vejo que é como essa pessoa, é como a pessoa falou, né? É como essa mulher falou. Eu não me recordo porque é uma frase que eu ouvi faz bastante tempo, mas eu lembro que foi uma atriz que falou que as pessoas sofriam muito porque pensavam muito em si mesmas, por isso eram infelizes, porque só sabiam pensar em si. Eu sei que muita gente pode ouvir isso e dizer, ai, mentira, eu não penso muito em mim, mas só basta você ir conversar com essa pessoa e você vai ver que essa pessoa é só você conversar com ela, sabe? E eu me vi muitas vezes fazendo isso. Eu até ouso dizer, sabe? Eu falo isso por mim. A ansiedade ela acaba nos tornando pessoas egoístas, que só pensam em si próprio. Então a gente não percebe que isso, de tanto pensar em nós mesmos, de tanto achar que nós somos o centro, que só nós sofremos, de tanto você focar no seu sofrimento e esquecer o sofrimento das outras pessoas, de tanto você focar nos seus problemas, nas suas dificuldades, você esquece que tem outras pessoas com coisas maiores que você. Aí você meio que vai competir com essas pessoas, você vai competir com os sentimentos dessas pessoas, com os sofrimentos delas. Então, a gente não analisamos que, sim, gente, a gente pensamos demais em nós mesmos, sabe? Muitas vezes basta só você conversar com algumas pessoas. Tipo, eu tô me colocando nesse meio também, tá? Que você vê. Às vezes você vai compartilhar alguma coisa que tá acontecendo com você, um momento difícil, e, tipo, essa pessoa que ela não tá nem aí, sabe? Que ela não se importa. Tipo, é meio que quando você tá, como o Padre Léo sempre falava, quando você tá falando a sua tragédia, né? A outra pessoa tá tentando relembrar. Se você tá contando algo que aconteceu na sua infância, às vezes na infância daquela pessoa não aconteceu nada, ela teve uma infância maravilhosa, mas ela tem que buscar alguma coisa para mostrar que a vida dela é pior que a sua, porque na cabeça dela só ela sofre, né? Na cabeça dela só a vida dela que acontece coisas, só a vida dela que só ela que é uma pessoa infeliz, a ansiedade dela é sempre pior do que a das outras pessoas, as coisas que acontecem com ela é sempre pior, sabe? E ela fica com aquilo. Ai, a minha vida tá acontecendo tantas coisas, só que ela não para pensar que talvez a pessoa que tá conversando com ela tá tendo um turbilhão de coisas muito pior que a dela, sabe? Então, quando eu parei para analisar, eu vivia muito assim, chegando para as pessoas e contando as coisas que me aconteciam, e eu percebia que as pessoas não paravam para ouvir. Porque também muitas vezes eu fiz isso, sabe? Eu não parava para ouvir as pessoas vinham compartilhar e eu, em vez de tentar ajudar a pessoa, então acabava acabava que eu tornava a coisa sobre mim, sabe? Eu não parava para ouvir. A pessoa estava falando, e enquanto ela estava falando, eu estava igual o Padre Léo falava, pensando em alguma coisa para me falar, nossa, eu te entendo muito bem, porque comigo aconteceu isso, isso e isso. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente não faz porque quer, né? É algo que acontece espontaneamente, é algo que vem sem você nem perceber. Mas eu acho que essas coisas vêm tanto, né? A gente acaba falando isso porque a gente pensa muito em nós mesmos. A gente foca tanto no nosso sofrimento, né? Nas coisas sobre nós que a gente não consegue olhar para o outro. A gente não consegue ouvir o outro. A gente fala que está ouvindo, mas não estamos, porque enquanto a outra pessoa está falando, você está achando que só você sofre. Enquanto a outra pessoa está dizendo alguma coisa para você, você às vezes até fala, ah, nossa, mas você não sabe o que eu passei. Às vezes você até fala, nossa, é muito pior do que você, e não sei o quê. Então, a gente tem que. Eu comecei a analisar, sabe? E é meio que uma luta que você tem que travar com você mesmo.
É você olhar pra você e entender. Sua vida ela não é pior do que a de ninguém. Todo mundo tem lutas e conquistas. Não significa que eu vou agarrar isso como só eu importo. Só o que é meu importa. Só os meus sentimentos importam. Então, eu penso só em mim. Eu não penso mais em ninguém. Eu falo que eu amo todo mundo, mas o sentimento de ninguém me importa. Então, quantas vezes, né, a gente vai falar com pessoas, né, ou pessoas vêm conversar com a gente e a gente acha que ajudou essas pessoas, só que, na verdade, essas pessoas saíram pior do que estavam, né, na conversa, porque a gente só soube falar de nós mesmos. Enquanto a pessoa estava desabafando algo delicado, que muitas vezes essa pessoa não teve coragem de contar para ninguém, mas ela resolveu confiar na gente, confiou em você, confiou em mim. E ao desabafar, você torna aquilo muito banal, aquele sentimento muito profundo, aquela coisa, aquela, talvez uma mágoa, alguma coisa que aquela pessoa estava guardando, você tornou aquilo muito raso, né? Você diminuiu o sentimento daquela pessoa a nada, porque para você o sentimento dela realmente era nada. Porque em vez de você ouvir o que a pessoa tinha para dizer e escutar e talvez dizer, poxa, eu sinto muito por tudo que você passou. Não, você simplesmente veio com a sua história. É como se a história dessa pessoa fosse nada. Você reduz ela a nada para trazer a sua. E para você e a gente acha que isso é normal, né? Ai, é normal. E a gente não percebe que é uma competição tão grande. E essa competição, primeiro a gente está travando conosco mesmo e com as outras pessoas. A gente não entende por que sofremos tanto, mas se a gente só consegue pensar em nós mesmos, se a gente acha que só a gente sofre, se a gente acha que só as nossas conquistas importam, só as nossas alegrias, só as nossas tristezas, fica complicado ter vínculo com pessoas assim, porque eu lembro que uma vez eu falei pro meu namorado, eu olhei para ele e falei que eu via que a ansiedade tornava as pessoas egoístas, e eu falava isso justamente por mim. E eu tinha observado algumas pessoas. Você não olha para outra pessoa sentindo empatia, você olha para ela achando que você é a vítima de todo mundo e tipo, ninguém sofre mais do que eu. Já vi pessoas chegarem para me falar, tem que acontecido tanta coisa na minha vida que você nem imagina. Eu não imagino o que aconteceu na sua, mas eu sei o que tá acontecendo na minha. Então, gente, muitas vezes a gente vai até outra pessoa falar que na vida dela tá acontecendo muitas coisas, mas a gente não sabe o que tá acontecendo na vida daquela pessoa também, que às vezes tá passando por um turbilhão, mas a pessoa tá se mantendo firme ali, ela não tá chegando e abrir o coração. Hoje eu vejo a necessidade, sabe, de olhar para os sentimentos das outras pessoas. Não é anular os seus sofrimentos, não é anular as coisas que você sente, mas é você parar de focar tanto em você. Sabe, a gente não percebe o egoísmo que a gente vai criando dentro da gente, focando só em mim, só eu. Sou eu que sofro. Porque isso acontece comigo? Porque é sempre eu. Não é sempre você. Não é só com você. O mundo não tá girando em torno de você. Então, eu tô nessa luta pra entender isso. Não é sobre mim. Não é tudo eu. Eu não sou a única pessoa que sofre. E mais uma vez o microfone descarregou e me deixou na mão, né? E eu, sem perceber, tava gravando outro vídeo com um trocinho do microfone. Então, gente, é isso, sabe? Já que o microfone descarregou, eu quero concluir esse vídeo. Então, como eu tava dizendo, não adianta. Eu acho que a gente tem que parar um pouco pra refletir, sabe? Eu sei que muitas pessoas têm medo da reflexão, só que, gente, é de extrema importância a gente refletir. Eu sei que as pessoas falam, você não pode pensar demais. Aí tem gente que não quer pensar nada, né? Como eu já falei no outro vídeo, tem pessoas que simplesmente não pensam mais, né? Só vão lá e falam qualquer coisa. Então sim, a gente tem que parar pra ouvir as pessoas, sabe? Aprender a se colocar no lugar do outro e pensar, poxa, se eu quero que a pessoa me escute, então também tenho que aprender a escutá-la verdadeiramente, porque se tá faltando isso. E outra coisa é parar de pensar em si mesmo, parar de pensar tanto, na verdade, em si mesmo, porque tem gente que quer que todo mundo pense nela, mas elas não conseguem pensar.
no outro, elas não conseguem pensar em mim, elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Então, para de pensar tanto em si mesmo e olhar para as outras pessoas, começar a olhar ao redor, sabe? E colocar na cabeça, eu não sou a única pessoa que sofre, sabe? Isso tá acontecendo comigo, mas tem pessoas que estão vivendo coisas muito mais difíceis do que as que eu estou vivendo. Então, fazendo isso, eu costumo falar isso diariamente pra mim. Ok, eu sou a pessoa que eu gosto assim de olhar para as coisas que eu tô vivendo. Ano passado mesmo, eu olhei e fiz, nossa, que momento difícil, Senhor. Eu tô passando por um momento muito difícil. Eu fiz, espera, bendito seja Deus, tem pessoas que estão passando por situação pior que a minha. Sabe, eu não posso olhar só pra mim. Quando eu parei para olhar ao redor, eu vi muitas pessoas passando por coisas extremamente muito mais difíceis e estando firme de pé. Então, quando você parar de olhar para si mesmo, vai fazer com que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais em paz e, acima de tudo, muito mais feliz. Porque quando você foca muito em si mesmo, você vai ver muitas coisas. Para você, tudo acontece de horrível, né? Tudo vai mal, é sempre tudo com você. E para outra pessoa, a vida da outra pessoa é perfeita. Sabe, você olha pra vida daquela outra pessoa e fala que é uma vida maravilhosa, mesmo a pessoa tá passando por muitas coisas, mas é sempre comigo, não, comigo é muito pior. Então quando a gente começa a olhar muito pra gente mesmo, a gente fica infeliz, não é? A gente fica infeliz porque a gente vai começar a ver muitas coisas que não vão bem. Aí você vai começar a focar que tá faltando isso, tá faltando aquilo, isso não tá certo. Então, eu percebo que o maior erro que a gente faz é olhar tanto para nós mesmos. E eu ouso dizer que a ansiedade faz muito isso. Ela faz a gente olhar para nós mesmos e achar, só eu sofri na infância. Só a minha família é complicada. Porque, a gente fica buscando culpados. Sabe? Você fica buscando culpados porque você tá olhando tanto para você, só sua vida. Aconteceu isso, só sua vida aquilo, então você é o foco, você é o centro de tudo. O tempo todo. Pode ter pessoas morrendo. Nem a dor do outro te afeta. Mesmo que você fale, sim, coitada, ela tá sofrendo, eu fico pensando muito nessa pessoa. Não, você não fica. Aquilo, você olha para aquilo e fala, nossa, que coisa, mas logo você volta para você. Até a dor do outro, ela não te comove mais e você não percebe. Porque você olha pra dor do outro, mas rapidinho esquece e volta o foco pra você mesmo. Coitada de mim, porque eu sofro, porque isso, porque aquilo. Então é sempre você, sou sempre eu. Então eu comecei a analisar isso. E, gente, não é fácil, sabe? Porque é bem complicado, você acha que só com você as coisas vão mal. Então, nem tanto você focar, eu vejo isso, que de tanto a gente focar na gente mesmo, a gente não consegue ficar feliz por nada, né? Porque, sou eu, é apenas eu que importa. Então eu não consigo olhar para as coisas e sentir alegria, sentir gratidão. Eu não consigo sentir empatia pela outra pessoa, eu não consigo ouvir a dor da outra pessoa, porque eu acho que só a minha que realmente é grande, mesmo que você diga que se importa, a gente tem que arrancar, sabe, esse negócio da gente achar que só nós somos importantes. Pensar tanto em nós mesmos, sabe? E é basicamente isso. Que Deus nos abençoe.